casa do Senhor. Como eu falei no início, a oferta do culto de hoje é totalmente direcionada aos nossos missionários que estão no campo trabalhando, levando a mensagem de fé, de amor, de esperança, né? A mensagem do amor de Cristo aos corações. E nós vamos estar orando assim para que Deus possa continuar te abençoando, você sendo missionário na casa do Senhor, que você continue fazendo, cumprindo e contribuindo na casa do Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E assim nós oramos. Amado Deus, eterno e soberano Pai, diante do Senhor aqui estamos, diante do teu altar, Pai, apresentando aqui neste momento as ofertas que foram depositadas, Senhor, com fé, e os teus filhos, ó Pai, que assim fizeram nesta noite. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um, Pai. Que Deus venha prosperar cada dia mais, Senhor Deus, a teus filhos, não deixar que falte, que o coração missionário esteja em nossos corações. Sabemos, ó Pai, que é uma obra específica, uma obra maravilhosa, onde o Senhor conta, nos deu uma ordem imperativa. E por nós entendermos, ó Pai, essa ordem, é que estamos aqui nessa noite, ó Deus, fazendo a nossa parte, contribuindo, ó Deus, fazendo com que o Evangelho vá à frente, ó Deus, e o ídolo do Senhor, Deus, seja cumprido. Pedimos em favor de cada irmão, aqueles também que não tiveram que ofertar nessa noite, abençoe da mesma forma, ó Pai, aqueles que estão desempregados, abra uma porta de emprego, Senhor Deus, para que o Senhor possa conceder segundo os desejos dos corações. Os teus filhos, quem sabe, têm o desejo de ofertar, mas não têm condições, e o Senhor é o dono do ouro e da prata. Nós profetizamos portas abertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a tua igreja. E também pedimos, ó Pai, que o Senhor venha consagrar todas as ofertas, os dízimos que foram depositados aqui diante do teu altar nesta noite, para que nós, ó Deus, como mordomo na tua casa, como administradores, possamos fazer da melhor forma possível, com temor, Pai, para a honra e glória do teu nome nós te pedimos, ó Pai, e desde já agradecemos a ti, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, meus amados. Glória a Deus. Poderíamos essa? Vamos orar para o Senhor aqui? Aleluia. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, Deus, Criador do céu e da terra, aqui está teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, que vai entregar a tua palavra, para que tu possa usar ele como tem usado, para falar conosco aqui nessa noite. Não aquilo que nós temos vindo, mas aquilo que tu tens, Senhor, já na mente e no coração deles. Seja para ele, em nome do sacrifício, Deus, cumprir nossas vidas. Senhor, meus irmãos, irmãos, pode se assentar, por favor. Poderia ter deixado o Daniel aqui, continuar, Daniel. Glória essa oportunidade, né? Irmãos, eu quero agradecer a Deus também pela oportunidade, mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos juntos, nos encontrar, nos reunir, né? Compartilhar o que o Senhor tem falado no nosso coração. Eu confesso, meus irmãos, que eu tenho sentido falta, né, por não estar aqui com os irmãos também na quarta, na sexta, mas também os irmãos sabiam que é um motivo justo também. Vai ser por um tempo, mas tendo a oportunidade de voltar junto. Irmãos, foi nos concedida a oportunidade nesta noite de estar compartilhando alguma coisa com os irmãos, uma palavra. Portanto, o pastor falou comigo, eu estava sentado meditando um texto, e esse texto tem refletido bastante sobre na minha vida. Eu tenho refletido bastante, até inclusive enquanto eu tenho trabalhado e tenho pensado, meditado, eu tenho falado muito ao meu coração, porque tem sido bem, diante de uma responsabilidade, de um compromisso diante daquilo que o Senhor tem nos chamado, tem confiado sobre a nossa vida. Então tem me feito refletir bastante, até diante do que a gente tem meditado, tem sido tratado uns assuntos
tem tido até mais tempo, né, irmãos, na nossa escola dominical, e fazer um apelo aqui, aqueles que de repente, por motivo não tem estado junto conosco. Irmãos, tem sido bom que a gente tem aprendido, tem acrescentado. E aí, é bastante tema que o irmão Delano estava comentando de manhã. E ele falando, né, encontrando as suas guerras, seus desafios. Não só ele, porque isso aí é com todos nós. Mas por quê? Quanto mais a palavra ela vai sendo aplicada no nosso quanto mais nós vamos ouvindo, quando nós estamos fora, que aí nós nos deparamos diante da situação, das condições, com o pecado, nós vamos sendo confrontados. Por isso que a palavra nos diz para nós estarmos alimentando, para nós estarmos buscando. Por quê? Porque quanto mais nós vamos nos ouvindo, vamos enchendo da palavra, aí nós vamos enxergando, às vezes, o que às vezes estamos fazendo, as nossas atitudes erradas, as nossas palavras, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Então, se eu não tenho esse relacionamento, esse conhecimento com a palavra de Deus, eu não tenho, muitas das vezes eu estou agindo sem entendimento. Por isso que é necessário nós nos apegar, em meditar, sentar, dedicar tempo da nossa vida, porque na medida que a gente vai sendo, isso vai sendo colocado no nosso coração, vai sendo ministrado essa palavra, quanto mais contato eu tenho com ela, vai me fazendo chegar mais aonde que eu estou errando, mais aonde eu estou tropeçando, aonde eu preciso trabalhar mais, aonde que eu preciso de melhorar, né? E aí o Senhor vai trabalhando sobre a nossa vida. Então nós temos tido, e essa manhã tivemos uma oportunidade de aprender, né? Falar do discípulo de Jesus, João, né? Um discípulo que a Bíblia fala, discípulo amado, mas ele não começou amado, ele começou alguém que também, talvez, como eu já passei por alguns momentos, talvez os irmãos talvez tenham encontrado nessa situação, no entanto que a Bíblia fala de discípulo amado, mas no começo da sua trajetória, ele pediu para Deus, falou, vamos orar para que desça fogo do céu e consome a todos. Ele falou, vamos fazer que nem Elias, que desça fogo do céu e mate tudo. Mas no final da sua caminhada, é alguém que quando ele escreve os evangelhos, ele fala assim, filhinhos, não vos ameis só de palavras, mas ameis de atitude. Então a gente vai ver que há o processo de transformação. Mas por que houve esse processo? Porque houve dedicação, houve empenho, houve esforço de estar ali caminhando com Jesus. Com certeza, muitas das vezes ele foi confrontado com Jesus, mas o grande desafio é que o tempo da sua caminhada, ele foi alguém que quando ele terminou a sua caminhada, ele terminou de uma forma onde ele terminou completo. Alguém que não acabou como ele começou, mas a obra do Senhor foi completa na sua vida. Então fica aqui meu apelo a você que de repente não tem vindo conosco. Irmãos, é um tempinho de frio, é gostoso estar na cama. Talvez a gente passe durante a semana, a correria do trabalho, mas eu quero aqui repetir, irmãos, eu tenho na minha mente, é o domingo, é a oportunidade que eu tenho, é o tempo que eu tenho. Então eu não enxergo assim, a semana inteira já vivo na correria, o domingo que eu tenho para descansar eu vou aproveitar. Mas não, o domingo que eu tenho é a oportunidade que eu não tenho, porque durante a semana eu também já tenho compromisso, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para mim estar aqui na escola, junto com os irmãos e aprendendo um pouco mais, e isso vai acrescentar na nossa vida. Irmão, eu quero ler um texto, alguns versos, no livro de Gênesis, no seu capítulo número 45. O livro de Gênesis, o capítulo número 45, o verso de número 5 e até um trechinho do 8. É um texto bastante conhecido, e às vezes o irmão pergunta, mas num culto de missões, e vou falar sobre José, mas eu acredito que o senhor vai falar meio que dentro daquilo que o Daniel falou. Alguns irmãos, eu entendi o Senhor nos direcionando, confirmando isso no coração. Então eu quero ler aqui o verso de número 5 e até o verso número 8, que nos diz: cheguei mais perto e disse José a seus irmãos, e quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflige e nem se recrimine por terem me vendido para cá.
pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos aproximamos 5 anos, e não haverá cultivo na colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes salvar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida e com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó, ele me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Até aqui, irmãos, a gente bem conhece a história, né, de José. Sabemos de um jovem, aproximadamente seus 17 anos, que ele bem verdade que ele é jogado, né, no calabouço. Desde menino ele tem um sonho, Deus já fala com ele através de um sonho, e ele ali compartilha os seus sonhos junto com sua família, seus irmãos, seus pais. E infelizmente, talvez pela uma atitude do próprio Jacó, que a Bíblia vai dizer que Jacó dizia que amava mais José do que os outros, né? Talvez por uma falta de sabedoria, aí ele foi criando nos seus irmãos, talvez então um pouco de raiva, um pouco ali de um afastamento e não uma aproximação do seu convívio. Então a gente bem sabe da história, e que aí José ainda vem falar do seu sonho, e aí que os irmãos ficam mais irados, aproveita a oportunidade para jogar ele num calabouço, e aí ele tem sua trajetória, que ele passa de um calabouço, ele vai, né, agora sendo preso como escravo, de escravo ele entra na casa de Potifar, e da casa de Potifar ele volta novamente para ser o cárcere, né? Então a gente sabe da história, da trajetória. Eu não vou tomar tempo, porque já é conhecido dos irmãos. Mas o interessante que é o seguinte: então a gente analisando, olhando à luz desse texto, eu vejo diante de alguém que agora a Bíblia aqui está narrando, nesse capítulo número 45, a Bíblia está falando aqui que agora José, ele tem a oportunidade de encontrar nos seus irmãos. Vem um tempo de fome, e a fome atinge toda a região, mas agora o Egito tem um sustento. E quem está lá? José. Então agora um tempo onde que os irmãos dele descem até o Egito para comprar comida, e lá eles encontram José. Eles não reconhecem José, mas José reconhece os seus irmãos. E agora, se a gente voltar até o capítulo de número 40 aqui, que é onde começa o processo das suas primeiras vezes que ele encontra com os seus irmãos, e aí e até um dos irmãos ficam presos. Depois ele manda voltar, e aí ele manda trazer Benjamim, o seu irmão caçula, né? Ele faz todo esse trâmite para poder encontrar, né? Ouvir dos seus pais, se realmente seu pai estava vivo. Então, só quando a gente chega aqui no capítulo 45, eu vejo um homem que agora, quando a gente meditando nesse tempo, da primeira vez que ele encontra com seus irmãos, até talvez a segunda vez, não foi assim, encontrou agora, e aí passou meia hora, já encontrou de novo, foi um tempo. Agora, então começa a meditar diante desse tempo, como que ficou o coração desse moço, diante de tudo que ele passou. Porque quando a gente olha aqui no capítulo 45, começa a enxergar alguém que venceu, que superou as provas, superou os tempos difíceis na vida, né? Então agora é alguém que já superou, passou o tempo do calabouço, passou o tempo de prisão, passou todos os seus tempos, mas agora é alguém que, então como que ele se olha diante dos seus irmãos, né? Então alguém que o seu coração não está guardado, não está com rancor, não está com raiva, não está com ira, mas eu me imagino se alguém que agora ele olha e sente, e ele começa a compreender tudo aquilo que a palavra de Deus já tinha falado ao seu coração. Então eu acredito que é algo que ele sente que é mais forte. Então ao ver os seus irmãos, eu acredito que ele começa a lembrar do sonho, daquilo que o Senhor falou no seu coração. Desde criança, talvez lá no sonho dele com 12 anos de idade, ou até menos de 12 anos de idade. Então eu acredito que agora ele começa a trazer à memória essas palavras no seu coração. E aí o texto que vai começar a falar para nós,
que José agora começa a chorar. Ele manda sair todo o pessoal do Egito se afastar, e ele começa a chorar. E o texto que no começo for ler do capítulo 35, do 45, vai ver que ele começa a gritar. Mas não era um grito de desespero, um grito de raiva, um grito de ódio. Não, mas acredita agora, esse negócio, ele é sentido dentro do teu coração. O cumprimento daquilo que o Senhor falou há tempos atrás. E aí ele começa a olhar toda a trajetória que ele passou, diante da talvez daquele momento que ele foi jogado lá no calabouço, que ele foi esquecido, tempo que ele andou como escravo, preso ao seu caminho. E eu acredito que agora esse moço começa a olhar, e ele começa a trazer isso dentro do seu coração. Então à noite que ele começa a gritar, mas é um grito, eu acredito, de alegria, de um espírito dentro dele agora sendo movido de um forte, daquela realidade sendo acontecida dentro da sua vida. Mas o que me chama a atenção e que eu quero ficar nesse texto aqui é esse verso aqui, que ele diz assim: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E agora quando começa aqui o texto, então quando José encontra os seus irmãos, no comecinho que vai falar que os irmãos deles estão o quê? Agora não se aflijam e nem se recrimine por terem me vendido para cá. Então agora José encontra com seus irmãos, e ele manda sair todo o pessoal do Egito, todo o povo de fora, e ele fica com os seus irmãos. E agora ele pega e anuncia para os seus irmãos: eu sou José, aquele que vocês venderam, aquele que vocês queriam, talvez José falando, eu sou aquele que vocês um dia quiseram me matar, não me mataram, me venderam. Agora imagina o choque dos seus irmãos encontrar. E quando ele fala isso, agora os seus irmãos ficam, com certeza, assustados. A Bíblia está falando que ele fica aflito. Então começa a se reprimir. Fala: e agora? Porque agora o homem está com o poder na mão, o que ele vai fazer de nós? E aí José fala para eles: não se aflige, não fique aí nas minhas palavras, não fique apavorado, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Não foi vocês que me venderam, mas foi o Senhor que me enviou adiante de vocês para salvar vidas. E quando eu estava meditando nesse texto, essas palavras me chamou muita atenção, porque de alguém que tinha convicção daquilo que Deus tinha na vida dele, daquilo que Deus colocou, assentou no seu coração desde jovem, desde criança, talvez lá no seu sonho. Ele tinha convicção daquilo que Deus colocou no coração dele. E quando eu olho para isso aqui, é o que me move aqui, é o que toca dentro do meu coração. É com um entendimento claro, com convicção daquilo que Deus confiou na minha vida, na sua vida. Eu não sei talvez qual é a etapa da vida que você talvez esteja passando, se está diante do tempo de prova, ou se está diante do tempo que você superou as provas. Mas o que nós precisamos de entender e ter convicção daquilo que Deus nos enviou. E Deus nos enviou foi para salvar vidas. Deus não nos enviou aqui somente para passar um tempo de vida, ou para ser alguém, mas Deus nos enviou para salvar vidas. E aqui vai falar para nós mais na frente, que ele fala que ele enviou para que ele pudesse salvar, livrar alguns remanescentes. Eu não estou bem certo se é um pouco mais na frente no livro de Gênesis ou um pouco mais atrás, mas já tinha uma palavra dita sobre isso, que o povo de Israel ia ficar por 413 anos no deserto. Já tinha uma palavra sobre isso, e o Senhor Deus já tinha chamado alguém que poderia contar com ele diante desse tempo. E José foi um desses homens que Deus enviou. Por quê? Porque foi enviado fome sobre a terra. Foi enviado fome sobre a terra. A própria Bíblia vai dizer isso para nós. E aí Deus agora conta com quem? Conta com José. E o interessante é que essa palavra é muito forte. Então ele não ficou ali agora acusando os seus irmãos. Lembra o que vocês fizeram comigo? E agora? Lembra o que vocês disseram para mim? Ele não. Pelo contrário. Alguém que agora entendeu. Foi para salvar a vida.
vidas. E às vezes na nossa caminhada nós atravessamos algumas fases e nós passamos também por talvez algumas adversidades de alguém que muitas das vezes pode não nos agradar, pode muitas das vezes nos ferir, pode muitas das vezes nem compreender, nem entender às vezes o que passamos, mas muitas das vezes eu olho e falo, e às vezes quando eu supero, que eu passo talvez a caminhada, eu posso muitas das vezes pensar, agora eu vou falar para fulano, que agora eu consegui, quem eu sou, como eu sou. Mas talvez o Senhor está falando conosco, não foi para isso, foi para salvar a vida. Talvez a minha atitude não pode ser mais desse mesmo jeito, está vendo? Quando eu precisei, você não me ajudou, mas agora eu estou de pé, muito pelo contrário. Eu tenho que ter qual entendimento? Talvez eu atravessei isso, o Senhor me amadureceu, me fez eu passar, para que hoje eu possa estender minha mão para você. Para que hoje eu não venha ter as mesmas atitudes que talvez tiveram comigo lá atrás. Para que muitas das vezes eu mesmo não venha agir mais conforme muitas das vezes eu agi lá atrás. Entender isso, porque o Senhor nos chamou para salvar vidas. Então nós estamos aqui, é uma condição de privilégio, mas é um privilégio aonde que ele é carregado com uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela foi confiada em mim e em você. E nós temos o conhecimento da verdade. Agora nós usamos o conhecimento que nós temos para a nossa própria, para buscar algo no conforto da nossa vida, ou usamos aquilo que o conhecimento que o Senhor tem nos dado para alcançar aqueles que estão nessa volta. Talvez, foi que nem o irmão Telhão já disse aqui, talvez eu penso que o fazer missão é eu atravessar continentes, cidades, outros lugares. Não, talvez é o que ele disse que é bem verdade. E eu não consigo atravessar, foi muito bem colocado, irmão Telhão, atravessar mesmo, alcançar meu filho, alcançar minha esposa, alcançar alguém que está chorando tão próximo de mim. Às vezes tem alguém que está junto comigo no meu trabalho, no meu dia a dia, está todo o tempo junto comigo, e eu não estou conseguindo estender a minha mão para ele. Talvez é isso, e eu não estou enxergando. O Senhor não te enviou lá por causa de um serviço, o Senhor te enviou lá para salvar a vida. O serviço é somente o benefício, é o que está te conduzindo até lá. O Senhor não nos enviou lá na escola, é só um tempo para nos estudar, não. Lá naquela escola é o Senhor que enviou, foi para salvar a vida. Você só está passando um tempo lá. Aonde eu estou andando, aonde eu estou passando, ao meu comportamento, as minhas atitudes, o Senhor nos chamou para salvar vidas. Então, nós estamos tendo um privilégio, porque esse privilégio o Senhor nos confiou, mas um privilégio acompanhado de responsabilidade, porque quando eu não entendo isso como responsabilidade, eu vou querer desfrutar de alguma coisa, aonde eu somente eu vou passar um tempo, mas esse tempo vai passar. E ele continua dizendo aqui, eu quero acabar aqui, irmãos, e ele continua aqui, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes vida com grande livramento. Olha que interessante, Deus me enviou para preservar a vida e com grande livramento. Essa é a minha missão, esse é o meu papel, esse é o nosso papel como igreja. Então, por isso que eu sempre tenho comentado, tenho falado, e é o que é muito profundo no meu coração. O evangelho é com entendimento, irmão. É com raciocínio, a palavra vai nos dizer com isso. Com entendimento, como que eu tenho agido diante da palavra? Será que eu tenho agido com entendimento ou eu ainda tenho agido movido de uma carência na minha vida? Da missão que o Senhor me confiou. Então é o seguinte, eu ajo por meu próprio interesse ou com responsabilidade de cada passo que eu dou da minha vida. Cada palavra, cada atitude, cada decisão que eu tomo na minha vida. Sei lá, vida pode ser alcançada, ou também eu também posso não alcançar. Hoje mesmo, irmãos, e falou muito forte no meu coração. E eu confesso para vocês que hoje aconteceu, eu estava arrumando para a igreja e uma cliente mandou uma mensagem para mim que o pai dela faleceu. E eu tive a oportunidade por várias vezes de estar junto com ele. Eu não tive muita oportunidade de estar falando mais um pouco. Eu falei,
Ele teve oportunidade. Era um colega, eu era como amigo. E será que eu cheguei como alguém que me estava dando um serviço? Ou oportunidade que o Senhor estava me dando de estar ali falando de Jesus para ele? Porque eu, um pouco eu conheci, ele me deu muita liberdade de falar, mas eu não sei, tinha uma impressão que até a casa como fosse um pequeno centro, porque era muito, a vida dele era muito, ele compartilhava muito. Ou será que eu enxerguei somente alguém que me dava um serviço? Deus me deu oportunidade. Não tem como voltar mais. Ele se foi. Quando me mandou essa mensagem, era até para mim, eu fui poucos dias atrás, umas 2 semanas eu fui na casa dele fazer um orçamento para fazer um serviço. E aí ele ficou doente, foi internado novamente, eu comecei um serviço em Caraguá, aí hoje me mandou a mensagem que ele partiu. Será que eu aproveitei a oportunidade de ser como uma missão, a fazer alguma coisa lá, ou eu queria só fazer o serviço para ele? Então que fica isso dentro do meu coração, e que fica isso para refletir dentro do seu coração. Essa oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, o encontro com essa palavra, que essa palavra venha entrar no nosso coração, trabalhar na nossa vida, e nós entender isso, de modo que nós venhamos sair daqui com convicção diante de tudo aquilo que o Senhor tem confiado na nossa mão. É um tempo é um privilégio que o Senhor está nos dando, mas um privilégio acompanhado de responsabilidade sobre a nossa vida. E agora o Senhor ainda fala na sua palavra: eu não chamei os covardes, eu não conto com os covardes. O Senhor nos chamou porque Ele nos confiou. A palavra de Deus nos diz que nós se mostrarmos frouxos no dia da angústia, nossa força será pequena. Porque se Ele nos chamou, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá condição, é Ele que nos sustenta para fazer isso que Ele tem confiado em nós. E para finalizar, o Salmo de número 105. Salmo de número 105. O verso de número 16. Ele mandou vir a fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo, e machucaram-lhe os pés e com corrente e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Esse salmo, Davi está falando aqui, eu não sei de aproximadamente quantos anos depois desse texto que é escrito lá no livro de Gênesis, 400 anos, 500 anos, eu não sei, bem sei que é bem depois, mas aqui agora Davi está falando para o povo de Israel novamente: olha, o Senhor fez essa promessa com o povo de Israel, o Senhor cumpriu a sua promessa, e o que está dizendo, Ele enviou fome sobre a terra, mas enviou um homem à frente, onde ele foi na frente, adiante do povo, preparando para o quê? Porque quando envia fome sobre a terra, José, que estava como governador lá no Egito, e quem é José? Agora José serve, manda trazer os seus pais de Canaã, e agora é ele que dá o sustento para os seus pais. E aqui está cumprindo, Davi está trazendo a memória do povo de Israel. Olha aqui, quando o Senhor fez uma promessa, o Senhor cumpriu. Então continua de pé, porque o Senhor ainda cumpre as suas promessas, aquilo que Ele tem feito. Irmãos, esta palavra é para nós. Aquilo que o Senhor tem falado, Ele ainda cumpre aquilo que Ele tem falado. Então, irmãos, será que o Senhor pode contar comigo e com você? Talvez as situações que nós estamos passando. Por quê? Porque muitas das vezes, quando é lançada uma palavra sobre nós, Deus tem uma obra grande na sua vida, Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai fazer aquilo, você vai ser. Nós já desenhamos a nossa história, e nós já começamos a imaginar, como o irmão de Leão disse. Eu não estou falando isso, irmão, de fora, não, porque muitas das vezes também pensei nisso. Aí eu já começo a desenhar, eu já começo a projetar, eu já começo a me ver aquele. Mas o texto aqui disse que esse homem foi como escravo, preso com seus pés como corrente, como uma corrente no seu pescoço,
E foi assim que esse homem foi enviado adiante do seu povo. Muitas das vezes nós estamos querendo ser enviado como aquele alguém de destaque, que aonde eu passo, todo mundo tem que olhar para mim. Como que alguém tem que se bater continência para mim. Como alguém que está dizendo, esse homem entrou humilhado, como escravo. Mas o Senhor estava com ele. No tempo certo, irmão, esse homem foi recompensado. E muitas das vezes, a história que eu estou enfrentando, muitas das vezes é de humilhação, e eu começo a reclamar. Deus não está comigo. Eu começo a analisar as circunstâncias que eu estou passando, e eu esqueço da palavra que o Senhor disse. E nós temos que entender, que começar a acreditar que o que prevalece sobre nós é a palavra do Senhor, e não as circunstâncias que estão à nossa volta. Não são as circunstâncias que estão à nossa volta que definem o nosso destino, mas o que define o nosso destino é a palavra de Deus sobre a nossa vida. E se eu ando em obediência a essa palavra, ela cumpre sobre a minha vida. Então, muitas das vezes, eu não sei qual muitas vezes são as circunstâncias que está passando. Se muitas das vezes é um tempo de humilhação, e às vezes tem que estar reclamado, o Senhor não está comigo. O Senhor me esqueceu diante desse tempo. Será que José, muitas das vezes, quando ele estava no calabouço, ele começou a reclamar e falar isso? O Senhor não está comigo, o Senhor me deu um sonho, aonde que poderia, os 12 feixes iam se dobrar sobre mim. Agora olha onde que eu estou. Imagina esse homem. Quando a gente olha aqui, se não me engano, no versículo, no capítulo de número 37 de Gênesis, quando a mulher de Potifar se investe sobre ele, ele fala dessa maneira. Vamos ler, se não me engano, 37, que ele fala assim: não posso eu pecar contra o meu Senhor. É alguém que já tinha dentro do seu coração. Quando tem essa oportunidade, ele fala: não posso eu fazer nada contra o meu Senhor. Então é o seguinte, eu não sei talvez qual é a circunstância, qual é o tempo agora que você está, mas não murmure, não reclama. Olha, confia na palavra que o Senhor já lançou sobre a sua vida, naquilo que o Senhor já predisse sobre a sua vida. Confia, acredita nessa palavra. Não são as circunstâncias que definem a nossa vida, mas o que define nossa vida é a palavra de Deus sobre a nossa vida. Porque hoje esse homem está numa posição de honra. Ele foi honrado, mas esse homem também passou pelo tempo de humilhação. Então também, se nós estamos talvez hoje no tempo também de exaltação, não humilhamos aqueles que muitas das vezes nos humilharam. Não nos humilhamos, mas estendemos a nossa mão e entendemos: o Senhor me pôs aqui, foi para salvar vidas, não foi para humilhar vidas, não foi para machucar, não foi para me ferir, mas o Senhor me colocou aqui, foi para salvar vidas. Então vamos nos entender isso. Lá no meu trabalho, o Senhor me colocou para salvar vidas. Aqui o Senhor me colocou para salvar vidas, para salvar um remanescente. Então fica com essa palavra no seu coração. Então não sei qual é o tempo que você está passando. Se é o tempo de humilhação, não murmura, acredita na palavra que o Senhor disse. Mas se é o tempo também de exaltação, não humilha também, mas estende a sua mão e fala: foi para salvar vidas que o Senhor me deu. Amém? E eu quero aqui, irmão, diante desse tempo, te encorajar com essa palavra. Não deixe a circunstância que você está vivendo definir o que você está passando, mas acredite nesta palavra que o Senhor tem lançado sobre a sua vida. Acreditamos nessa palavra, que foi para isso que o Senhor nos chamou, e o Senhor nos confiou essa missão e essa responsabilidade. Eu quero aqui encerrar minhas palavras, que o Espírito Santo do Senhor continue falando melhor diante do seu coração, e que nós possamos sair daqui nesta noite encorajados. Amanhã, quando nós levantar e dizer: o Senhor me confiou, me chamou, foi para salvar a vida. Eu estou indo trabalhar, mas o Senhor me chamou para salvar a vida. Eu estou indo estudar, mas o Senhor me chamou para salvar a vida. Tudo que eu esteja fazendo para salvar a vida. O tempo passou, mas
não existe nem os ossos desses homens mais. Mas tudo que ele fez está falando até hoje. Tudo que nós fizer, o nosso tempo vai passar, mas vai continuar falando tudo aquilo que as nossas atitudes. Que Deus abençoe. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. Então, essa palavra tem falado muito no meu coração. E é isso que eu quero deixar para cada um dos irmãos. Agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.